Olá pessoal, e aí, tudo bem? O Agro Urbano dessa semana veio parar em Cachoeira do Sul, uma cidade muito conhecida pela produção de arroz, mas a gente não vai falar de arroz não, a gente vai falar de noz pecan e azeite de oliva. Confere aí. Olha pessoal, tem muita gente que não sabe a diferença entre noz pecan e noz chilena. Aqui ó, aqui a gente tem aqui a noz chilena e aqui a noz pecan. Mas qual é a diferença? Quem vai nos ajudar a entender ó, é o Edson Ortiz da Divinut, proprietário da Divinut, um especialista não só em noz pecan, mas em nuts de modo geral. Edson, o que é a diferença básica entre essas duas variedades? Certo, Emerson. Nós temos plantas, nesse caso aqui da mesma família, né, da família Juglandaceae, tá? E com origens, né, elas são nativas de regiões diferentes da terra, né, tá? Então essa aqui é a noz da Pérsia, ela é conhecida inclusive como noz da Pérsia. Como o Brasil importa muito do Chile, aqui ela é conhecida como noz chilena, tá? Mas é muito produzida na Califórnia, na Turquia também. Então essa é a Juglans regia, né, da família dos Juglandaceae. E aqui nós temos a Caria illinoinensis, né, que é a noz pecan, né, que é originária da América do Norte, então norte do México e sul dos Estados Unidos. Né, e também é da família dos Juglandaceae, então as duas da mesma família. Tá, e tem as suas características diferentes em termos de planta, né, ambas são caducifólias, perdem as folhas no inverno, precisam de frio, né. E essa é considerada a noz comum, essa noz chilena, a noz da Pérsia, o walnut, que é o nome internacional dela, walnut, né? E a pecan, né, é considerada quase como especiaria, bem mais rara no mundo, bem menos produzida que essa outra aqui. E essa no Brasil, o Brasil ganhou, né, um status de grande importador, especialmente do Chile, então dessa noz, né? E é mais comum até se encontrar nos mercados, né, do que a noz pecan. Porém, muitas pessoas não conhecem a noz pecan, então eu gostaria de te convidar para fazer uma experiência degustativa. Come primeiro a noz chilena, então, né, walnut, e depois saboreia a nossa noz pecan, que é da variedade Barton, essa aqui que é a principal variedade cultivada no Brasil. Tá? As principais variedades sul-americanas são Chandler ou Ser, né, dessas chilenas, então. E aqui no Brasil nós temos a Barton. Edson, eu vou experimentar aqui, ó. Vou começar primeiro pela chilena. Ah, ó. Essa aqui é a chilena, a característica dela... Mariposa, hein? Ela tem uma característica diferente da pecan. O pessoal chama de mariposa essa detalhe. Assim. Vamos lá então, vamos experimentar essa. E depois tomar uma aguinha para poder... Já tô notando um amargor assim já nela. Degustação de noz pecan, não tinha visto ainda, olha só. Tô sentindo um amargor. É tradicional isso, né? A noz chilena se caracteriza por esse sabor mais amargo, assim, especialmente no retrosabor depois da degustação. Isso é. Então vamos lá. Ó, essa aqui é a pecan. O formatinho vocês podem ver, ó. Diferente, que parece aqui, um cérebro. Um cérebro. Muito, ó. Vamos ver. Vamos aqui na Divinut. Cachoeira do Sul aqui. Fazendo degustação de noz pecan. Noz chilena e a noz pecan. Nossa, Edson, é bem diferente e eu senti um gosto mais doce, né? É a mesma variedade, Edson? A mesma variedade. Essa aqui, o seu Lalor Garcia aqui de Cachoeira, irrigada. E essa aqui de uma propriedade de Santa Maria não irrigada. Bem diferente o tamanho. Por que aconteceu isso? Disponibilidade hídrica e de fertilidade, porque o adubo ele é transportado pela água, né? Então aqui a planta conseguiu, através dessa água, não ter deficiência hídrica e ainda absorver melhor os fertilizantes, e aqui não. Então a mesma variedade Barton, inclusive o formato fica afunilado na base, ó,
por falta de água. Esse é um dos reflexos aí também da ausência aí, né, que teve da seca, né? Exatamente. Em alguns anos a irrigação não faz tanta falta, mas como nesse ano faltou chuva, a irrigação foi primordial. Edson, a Divinante está entrando num novo momento, a gente pode dizer, né, a partir dessas operações aí visando o mercado externo, né? Como é que você define esse novo momento? Olha, Emerson, nós realmente estamos num novo momento, mas não é uma surpresa. Nós arquitetamos, sonhamos, projetamos, trabalhamos para a construção desse momento. Desde a mudinha lá que nós selecionamos uma variedade, vendemos para milhares de produtores, né? Organizamos uma indústria, né, com todos os padrões, exigências para atendimento do mercado internacional e acabamos construindo uma realidade. Com uma safra maior de 2021, com um mercado brasileiro retraído, né, nós puxamos o problema comercial da safra para nós. Tanto que num dado momento da safra 21, nós fomos a única empresa que nunca parou de comprar. Né? Nós sempre compramos, né? Nunca desamparamos o nosso produtor, o nosso parceiro, né? Mesmo com toda a dificuldade mercadológica imposta por uma pandemia, por uma crise, né? E com o advento das possibilidades de exportação, que a gente até projetava que fosse mais adiante, mas tivemos que acelerar o processo por conta de uma retração do mercado interno aliada a uma safra acima da média, nós atingimos, né, um nível de segurança mercadológica internacional que a gente tinha muito receio, né? Tanto de documentação, atendimento de padrões, né? No momento que entrou o primeiro container na Europa, aquela noite eu já passei a dormir mais tranquilo, porque eu sabia que a partir daquele momento a nossa vida empresarial e a vida do nosso parceiro seria outra, né? Porque a gente, com o mercado europeu, que é gigantesco e que não produz nada de pecan, né, a gente teria só ali uma absorção para muitos e muitos anos de produção. No momento que nós tivemos possibilidade de rodadas de negócio, ouvimos todas as palestras, as participações no Congresso Mundial de Nozes e Castanhas em Dubai, nós acabamos fortalecendo essas convicções e voltamos ainda com maior entusiasmo para casa. É um entusiasmo que nos motiva a continuar com o viveiro, a continuar incentivando novos plantios e continuar incentivando que produtores caprichosos cuidem dos seus pomares com carinho, com dedicação, com profissionalismo, porque o mercado internacional ele é grande, mas não tem espaço para amadorismo, não tem espaço para produto que não tenha qualidade. Então, ao mesmo tempo que a gente vislumbra uma oportunidade mercadológica, nós temos também um desafio, que é produzir nozes, além de termos quantidade em qualidade. Então, tendo quantidade para exportação, que precisa, são containers, é a unidade de exportação, aliada a uma qualidade, né, nós certamente teremos mercado. Para abastecer esse mercado aí voraz aí, europeu, que são grandes demandas, vocês precisam ter uma parceria cada vez mais próxima, né, dos fornecedores, no caso são os produtores. São quantos produtores, quantos municípios, né, e a importância que esses produtores têm para a Divinante, Edson? Olha, eu começaria até por um fator, importância, porque nós não temos pomares próprios, né? Então só aqui na nossa sede, aqui, né, onde a gente faz testes, usa como matrizeira, né? Então o nosso nível de interdependência, que é uma palavra interessante de ser analisada, interdependência com nossos produtores, ela é total, né? Então no momento que a gente tem uma oportunidade comercial, estamos juntos nisso, quer dizer, todos os produtores participam dessa oportunidade comercial, né? E o preço que a gente consegue no exterior por um produto de qualidade, ele é repassado ao produtor, obviamente nos seus parâmetros de qualidade, com toda a transparência, né? Hoje nós temos uma precificação transparente, fica o monitor ali,
pessoal fica acompanhando umidade, impurezas, né? Tem várias tabelas de enquadramento e a gente faz muito gosto de enquadrar da melhor maneira possível, repassando os preços que nós obtemos. É claro que tem um custo de produção industrial, tem os seus impostos, seus encargos, os encargos trabalhistas, né, tá? Tem o seu custo, né? O produtor tem que entender isso e a maioria entende, né? Então, vai exportar agora, tem que me remunerar fortunas, tá? É possível sim, com a exportação, uma melhoria de preço, como já vem acontecendo em algumas situações nessa safra, mas existe uma limitação, porque mesmo o mercado internacional depende, por exemplo, de câmbio de dólar, né? Que é algo que a gente agora está começando a conviver. Então, eventualmente, a gente teve negócios iniciados com o dólar a 5,60 e que nós vamos fazer o câmbio a 4,64, né? Então, tudo isso impacta na lucratividade, que é algo necessário para a sobrevivência da empresa, e ao mesmo tempo na possibilidade de repasse dessa remuneração para o produtor, que é parte disso, que está junto nisso. Então eu diria para os produtores, cuidem dos seus pomares, caprichem, produzam qualidade, que certamente o resultado vai vir na forma de um mercado garantido todos os anos e na forma de uma remuneração adequada. Quais são os mercados, Edson, assim, que geralmente está sendo como destino essa nossa pecan aqui do Rio Grande do Sul? Nós começamos pela Espanha, né? Então, de um importador espanhol que distribui dentro da Europa, né? Então, esse é o nosso maior cliente no momento, tá? E a gente já tinha alguns clientes via trades na Itália e Israel também. E a gente, nesse momento, tem tramitações a partir das rodadas de negócio de Dubai com clientes da Grécia, da Rússia, que mesmo em guerra tem interesse em comprar o nosso produto, né? Nós temos clientes ingleses, nós temos clientes mesmo nos Estados Unidos, que estão na posição 1 ou 2 como produtores mundiais, né? Alternando com o México aí. Então nós temos clientes potenciais em muitos países, Hong Kong, né? Agora, todos esses países querem preço competitivo, né? Porque a gente está falando de volumes de importação, né? Que eles querem importar por um preço competitivo para a distribuição dos seus mercados. E ao mesmo tempo querem qualidade, né? Todos eles querem qualidade, são experts na degustação, no sabor, na coloração, eles exigem toda uma padronização. Edson, recentemente tu esteve em Dubai e tu me falou aí de algumas, além do evento que foi, né, um evento mundial, né? Você também lá encontrou a nossa pecan em pipoca, em picolé, conta um pouco disso aí para nós. Olha, eu me surpreendi realmente, Emerson, porque aqui no nosso mercado, inclusive em Cachoeira, em Porto Alegre, né, tá? Onde tu moras, é mais comum encontrarmos nozes chilenas, né, a walnut, do que pecan. E quando nós visitamos Dubai, por exemplo, no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, é muito pouca walnut e muita pecan. Então a pecan é mais popular em Dubai, né, que não produz, importa tudo, né, especialmente os Estados Unidos, é muito mais popular do que a noz conhecida como chilena ou walnut, né? Então está em picolés, está em pipocas, dentro de tâmaras, né? Então a gente vê um mercado potencial muito grande, né? Temos ainda para os Emirados, já temos inclusive estou até com etiquetas aqui para o primeiro container. Já chegaram até as etiquetas, o contrato está tudo certo, dependendo de um detalhe burocrático governamental, né? Então se a gente romper esse detalhe burocrático, né, a gente certamente vai ter uma abertura de mercado para os Emirados que pode consumir muitos e muitos contêineres. Edson, se tu pudesse se dirigir aos produtores, que mensagem você gostaria de deixar? Trabalhem firme, trabalhem de forma caprichosa, dedicada, né? Muitos eu sei que têm prazer no que fazem, além da busca do ganho financeiro que é inerente a uma operação, que é um investimento, né? É uma empresa rural, tem que ser encarada cada propriedade, pequena, média, grande, seja o tamanho que for. Então, claro que se busca o lucro, né? Mas a Nogueira Pecan é um lucro mais a longo prazo, não é imediato. Todo mundo que está pensando em entrar ou está iniciando com isso, com esse negócio, tem que entender que é um negócio de médio e longo prazo, né? E que exige dedicação, que está sujeito a altos e baixos devido ao clima, né? Mas que é um mercado garantido. E dizer que a Divinante está aqui de portas abertas, né? O ano passado tivemos uma super safra aliada com uma pandemia, nós puxamos para nós o problema comercial, né? Então tenho certeza que os produtores nos enxergam como um parceiro para as horas boas e as horas ruins, né? Estamos sempre aqui e se em algum momento a coisa foi mais travada em termos de comércio nacional, nós vislumbramos o comércio internacional e graças a Deus a coisa deslanchou. Então daqui para frente, né,
Quando iniciou a safra 2021, existia uma aposta no mercado nacional. A coisa foi muito mais travada do que imaginávamos. Tivemos que olhar para o mercado internacional até antes do que a gente imaginava exportar. A gente inicia a safra 2022 com perspectivas que nunca sonhou termos, né? Eu praticamente, se eu resolvesse hoje vender só para fora, não precisaria vender nada para o Brasil mais, né? Dada a demanda que nós já temos, né? Inclusive agora há pouco, né, acabei de receber uma outra demanda ali de mais 5 contêineres para a Espanha, né? Então, assim, é uma oportunidade que nós temos, desde que atendemos, claro, com qualidade e tenhamos preços competitivos. Então, produtor rural que queira investir na cultura, entendendo que a cultura de médio e longo prazo é um excelente investimento. Contem conosco, temos mudas de qualidade, temos uma assistência técnica que é básica, né? Se o produtor quiser buscar outras fontes, a gente até recomenda que o faça, né? No início da empresa era diferente, não existia quem entendesse de pecan. Hoje já tem um conhecimento mais divulgado e mais aprofundado. Então recomendamos que use todas as fontes de conhecimento, que faça o seu melhor no seu pomar. Eu diria que isso aqui é um paraíso, né? É o que eu digo, a pessoa em conseguindo estar dentro de um pomar de pecan, ela se sente dentro de um paraíso. Porque é um ambiente que permite paz. Como é que é o seu nome completo? Lailor Machado Garcia. E a sua propriedade fica onde? Fica aqui em Cachoeira do Sul, na Porteira 7. Fica a 12 quilômetros aqui da cidade, né? Seu Nailor, conta um pouquinho dessa história aí, como é que o senhor se aproximou da nossa pecan? Pecan é uma coisa bem interessante, porque eu nunca fui do agro, eu nunca participei assim de nenhuma atividade agrícola. Eu trabalhei no Exército durante 35 anos e uma das preocupações que eu tinha sempre é que o militar ele vai para a reserva por volta de 50 anos, 50 e poucos, então tem muito tempo ainda e potencial para desenvolver outras coisas. Só que é meio limitado em termos de profissões, pelo fato que o militar é uma função muito restrita. Então eu buscava uma atividade que tivesse 3 características básicas, por exemplo, que são elas, eu tinha que gostar do que ia fazer, a atividade tinha que me proporcionar tempo livre e, em terceiro lugar, me dar um retorno financeiro, porque trabalhar de graça não tem graça. Então, buscando uma atividade que contemplasse esses 3 itens, eu encontrei a Nogueira Pecan, uma atividade agrícola. Eu ia trabalhar no meio rural, que eu sempre gostei, sou oriundo da área rural, nunca trabalhei, saí com 10 anos para estudar, então achei que eu poderia desenvolver a atividade. Entendi desde o princípio, e isso foi lá em 2007, 2008, que eu comecei a buscar informações e comecei a trabalhar efetivamente em 2009, eu entendi desde o princípio que era uma atividade agrícola, da qual eu e os meus familiares, a minha esposa e meus 2 filhos, não sabíamos nada, nada versus nada. Então nós precisaríamos aprender o máximo possível para que tivesse sucesso na atividade. E que nós iríamos trabalhar muito, mas muito mesmo, se quiséssemos ter sucesso naquilo ali. E que era uma atividade, por ser uma árvore perene e longévola, uma atividade que não ia acontecer do dia para a noite, 1, 2 anos, e ela ia ter um período de instalação, depois maturação, para depois sim, então, os frutos em termos de capital, de rendimento, eles acontecerem. E assim fizemos, começamos a ir atrás de informações, a aprender. Encontramos aqui na Divinute bastante apoio nessa parte de entender como era a cultura, e em outras empresas também. Vamos pegar essa parte da Divinute. Como que o senhor foi apresentado à Divinute? E o senhor também tem mudas da Divinute no seu pomar? Na verdade, eu entrei em contato com a Divinute através do site da Divinute, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que até eu falei na época,
para a secretária, que era a Diana, eu disse assim, eu achei tão engraçado, porque quando eu mandei a mensagem, o e-mail, eu acho que não levou 10 minutos, já foi respondido, e aquilo ali me chamou a atenção, o pronto do atendimento, né? Então nós viemos aqui, conversamos, eu implantei 4 pomares até hoje, os 2 primeiros pomares não foram com mudas aqui da Divinute, os outros 2, os mais novos, foram totalmente com mudas aqui da Divinute. Eu diria assim, ó, as mudas, elas são excelentes de todas as empresas. A diferença está na maneira de você conduzir o pomar. Então, é lógico que no universo de 1000 mudas, em determinado momento você pode encontrar uma muda que não é tão boa, mas aqui, por exemplo, as que eu comprei aqui na Divinute foram excelentes. E as que eu comprei das outras empresas também pode-se dizer que eram excelentes. Tanto é que os meus pomares estão lá hoje com uma excelente produção, né? Isso é fruto da genética que foi adquirida. Então eu conheci a Divinute naquele momento, a minha filha conheceu o Edson Ortiz lá na faculdade de Santa Maria, na UFSM, e ouvindo a história dele, ela em casa chegou e me disse assim, pai, o Edson é bem parecido contigo. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele disse, é uma pessoa batalhadora, que veio de baixo, teve muita dificuldade e nunca desistiu. Ele sempre quer melhorar. Isso é importante, a pessoa ela tem que ter um sonho, um objetivo e ir atrás do que almeja. Porque dificuldades ao longo do caminho, e eu faz 13 anos que estou nessa atividade da pecanicultura, dificuldades tivemos muitas. Agora, o importante é que a gente nunca perdeu a visão do objetivo. E o nosso objetivo lá na Quinta da Sete, que é o nome da propriedade que nós temos lá, é produzir frutas de excelente qualidade. Porque entendemos que a pessoa, quando vai consumir um produto agrícola, a família, ela precisa ter um produto de qualidade, bem cuidado, bem manejado, respeitando a parte ambiental, respeitando a parte de sanidade. Isto é fundamental. Ninguém se estabelece na agricultura fazendo coisas mal feitas. Mais cedo ou mais tarde ele vai parar. Do alto dos seus 13 anos de experiência, o que o senhor poderia dizer para aquele que já está na atividade ou para aquele que pensa em entrar na atividade? A atividade da pecanicultura, eu depois de esse pequeno período, porque para pecan é que nem um período geológico, eu sou formado em geografia, o período geológico a gente tem que entender como ele é longo. E a pecan também é uma cultura, diferentemente de culturas anuais, ela requer uma análise em períodos mais longos. Por exemplo, um período mínimo para se analisar um pomar de pecan é 10 anos, mínimo. Diferentemente de uma cultura anual que ele se inicia e termina no mesmo ciclo, no mesmo ano, né? E a pecan, o que eu recomendaria? No meu ponto de vista, um excelente negócio. Temos dificuldade? Lógico que temos. É uma cultura nova, está se estabelecendo, estamos aí no linear das primeiras, já iniciaram as primeiras vendas para o exterior, isso aí vai abrir muito as portas para o nosso produto. Precisamos exportar para que melhore o preço interno, melhore a qualidade do produto, né? Então, para quem está pensando em entrar na cultura ou já está na cultura, e alguns eu vejo assim, não muito animados com a cultura, eu digo o seguinte, pecan é algo para se analisar ao longo de um período um pouco maior. Não é 1 ano ou 2 que não foi bom que a gente vai tomar a iniciativa de cortar todo um pomar. A pecan, no longo prazo, vai se estabelecer como uma cultura das mais expoentes aqui no sul do Brasil, do Paraná para baixo, acredito.
e vai trazer grandes benefícios para quem investir, aprender a lidar com a cultura, a trabalhar com ela e fazer as coisas bem feitas. Porque não adianta você pegar uma muda de excelente qualidade, colocar na terra, ir para casa e esperar que ela produza os frutos que você acha que merece. Não, ela não vai produzir. Você precisa cuidar, trabalhar para que realmente os resultados aconteçam. Quer dizer que trabalhando direitinho e tendo um produto com qualidade, dá sim. O senhor dizia que é uma das culturas aí que mais remunera, né? Sim, você tem que analisar a cultura da pecan, porque eu vejo assim, ó, existe anos de ano A, que eu chamo, né, que eu tenho assim, ano A de alta produção, e ano B, que é ano de baixa produção. E um pomar tecnificado, bem manejado, este ano A para o ano B, essa diferença ela não pode passar, exagerando, de 15%. De um ano de alta produção para um de baixa produção. Um produtor bem consciente do que tem que fazer. Então, você tem que analisar na média de 4 anos, na média de 5 anos, para aí sim você ver que a cultura é rentável a longo prazo, na média. Um ping-pong, assim, umas perguntinhas rápidas, né? Qual o tamanho lá da sua propriedade? Do seu São 7 hectares de pomar plantados. O que o senhor colheu esse ano? Esse ano foi um ano de baixa produção. Nós temos que, quando se fala de produção, sempre analisar o que aconteceu no pomar. Eu preciso explicar isso aqui para responder essa tua pergunta. A árvore da pecan é uma árvore que ela guarda memória dos anos anteriores. Então, se os tratamentos, as adubações, a irrigação foi correta nos anos anteriores, a diferença de produção vai ser pequena, no máximo 15%. Agora, se em algum momento você teve que fazer alguma intervenção no pomar ou foi deficiente em algum setor, você vai ter uma diferença maior nessa produção. Então, eu te diria assim, ó, na média, desses 2 anos, desses dois últimos anos, porque eu não concordo com uma análise pontual e vou usar então uma análise mais reduzida que eu posso, 2 anos, ficamos em 1.500 por hectare, na média, né, que é o mais importante você analisar. Né? Perfeito. Agora então, para a gente finalizar, o senhor falou da questão da exportação. A Divinut aqui, né, ela acaba aí de encaminhar aí alguns contêineres para o mercado da Europa, né? Isso de certa forma também motiva vocês produtores, até porque vocês também se sentem representados, é a mercadoria de vocês ganhando o mercado lá fora, né? É o Brasil lá fora, somos nós lá fora, é a nossa fotografia, né? E eu entendo assim, ó, no primeiro simpósio internacional que foi em Antagorda, eu saí de lá de Antagorda com uma certeza, quem não tiver qualidade não se estabelece no mercado. No segundo simpósio, que foi aqui, simpósio internacional que foi aqui em Cachoeira, eu tirei outra lição. Nós temos um mercado gigantesco, um mercado mundial gigantesco. Agora, nós precisamos ter qualidade. Então, é minha responsabilidade, é a responsabilidade do produtor buscar um produto de qualidade, né? Vai conseguir todos os anos? Não. Mas em aquilo que ele não conseguir, ele precisa melhorar para o ciclo seguinte. Porque sem qualidade ele não vai, nem para o mercado interno daqui uns dias. Você é um parceiro antigo já da Divinut. Há quanto tempo você entrega e o que significa essa parceria para você? A Divinut é uma empresa que, em momentos que outros não querem comprar, a Divinut nos compra a produção. E para o produtor, o importante é você ter essa confiança de que quando precisar vender o teu produto, alguém vai estar disposto a te comprar. Eu acredito que é um jogo leal.
A indústria, nós produtores, sem a indústria somos nada. Nós precisamos muito da indústria. E a indústria, por sua vez, ela precisa sobreviver. Ela precisa manter a sua situação econômica também em dia, para que ela possa continuar nos comprando. Eu aqui na Divinute, acho que nós já produzimos nesses 13 anos umas 6 safras, 8 safras. 2016 eu acho que foi a primeira safra que nós trouxemos para cá. Nunca tive problemas na questão comercial, né, de entrega ou de pagamento de entrega. Isso aí nunca tivemos, né? Sabemos que não é fácil às vezes nem para o produtor e nem para a indústria. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ó, a gente conversando sobre pecan, mas eles pagam muito pouco, estão pagando muito pouco pela fruta. Eu disse, quanto tu acha que seria um preço justo? Esse ano agora, por exemplo, eu fiz essa pergunta para uma pessoa. Eu disse, eu acho que seria uns 20, 21 reais, seria excelente. Aí eu dei a seguinte sugestão para ele. Então eu falo o seguinte, tá aí um nicho de negócio. Tu vai no Banco de Desenvolvimento Rural aqui do Rio Grande do Sul, leva um projeto de uma indústria, monta essa indústria, paga R$21 o quilo e eu te garanto que nenhum produtor vai vender para nenhuma outra empresa a não ser para a tua. Agora te garanto que tu não fica muitos anos no mercado. Não existe mágica. Não existe mágica, né? Nós precisamos aumentar o consumo, exportar, porque a lei de mercado é oferta e procura. Isso tudo que o Vadson apresenta aqui é um sonho, né? É a maneira, né? A finalização, o acabamento, a embalagem. Seu Wade, conte pra gente, por favor, como nasceu o seu interesse pelas olivas e a Olivas do Sul. Na verdade, em 2005, nós decidimos comprar essa propriedade aqui com o intuito de produzir o nosso vinho e fazer o nosso espumante. Mas isto requer uma área muito pequena para que tu tenha vinho e espumante para o teu consumo. Então nós ficamos estudando o que faríamos com o resto da área. E a partir daí, então, começamos a estudar diversas culturas até que passamos pela oliveira. E a partir daí, nós intensificamos os estudos sobre essa cultura. E como o nosso intuito era transformar uma pequena propriedade, não numa propriedade autossuficiente, mas numa propriedade altamente rentável, nós sabíamos que tínhamos de fugir do convencional. Isto é, eu não poderia, numa pequena propriedade, criar gado, ou plantar arroz, ou plantar soja, ou coisa desse tipo. Eu teria que
inventar uma coisa, né? E esta coisa que nós decidimos lá então, estudando o que acontecia em outras regiões do planeta, achamos que aqui no Rio Grande do Sul seria perfeitamente possível nós produzirmos a oliveira. E a partir disso, quando iniciou a produção de azeite propriamente? Bom, vamos então começar um pouquinho antes dizendo o seguinte: nós plantamos a nossa primeira muda no dia 7 de setembro de 2006. Tá? 3 anos depois, em 2009, nós fazíamos uma extração artesanal de azeite. E, por sinal, foi um azeite muito bom. No ano seguinte, nós já tínhamos importado a nossa primeira máquina e passamos, então, a produzir um azeite que deu para comercializar, mas, claro, uma pequena quantidade. A partir daí, então, nós passamos a produzir todos os anos. E a partir disso, né, vamos falar um pouco quais foram as variedades escolhidas e por que foram essas escolhidas? Bom, 2005 ou 2006, quando a gente tomou essas decisões, parece um passado recente, mas não é. Eu gostaria de lembrar que nessa época o Google estava começando. Então, tu não tinha onde buscar material, tu não tinha fonte de pesquisa para a olivicultura. A forma que nós encontramos foi importar livros. Né? Então, começamos a importar muita bibliografia e depois visitar todos os lugares produtores do mundo. E, uma coisa de fundamental importância, visitar todas as árvores que existiam no Rio Grande do Sul, que foram implantadas lá no final de 1890, por aí. Tá? E a partir daí, então, ver o que aconteceu com essas árvores aqui no Rio Grande do Sul e, principalmente, concluir que a olivicultura praticada em outros locais, como o Mediterrâneo, por exemplo, era uma olivicultura impossível de ser praticada no Rio Grande do Sul. Então, nós, a partir daí, buscamos ajuda junto às universidades, principalmente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a partir dali, então, nós começamos a determinar qual é o pH que seria necessário, em que profundidade eu teria que corrigir isso, enfim, começamos a praticar uma olivicultura que pudesse, de certa forma, deixar algum legado, já que a velha olivicultura nos deixou muito pouco de legado. Basicamente, o que ela nos deixou? A lição de que, se eu não tiver disponibilidade de cálcio, se eu não tiver o meu pH acima de 6, né, ela pode até entrar em produção 1 ano ou 2, mas depois ela entra em decadência e fica muito difícil de recuperar uma árvore nessas condições. Bom, essa é a primeira lição que nos deixa a olivicultura do passado. E a outra lição é de que algumas variedades não prosperaram e outras variedades se tornaram árvores frondosas, porém não produtivas. A gente sabe que não tinha tratamento fitossanitário, ninguém realizava poda, enfim, todas as oliveiras acabaram sendo, desta época aí, acabaram sendo abandonadas. Né? Bom, com relação às variedades, lá no início já se sabia que 3 variedades eram difundidas em todos os lugares em que havia a possibilidade de se cultivar oliveira, que eram elas, arbequina, arbosana e coroneik, certo? Então, essas variedades, principalmente por não serem muito exigentes com relação a horas de frio, tá? Elas prosperam em quase todos os lugares que tu tenta implantá-las. Né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos, em média,
entre 400 e 500 horas de frio anual. A cada 10 anos, nós temos perto de 900 horas de frio. Vejam que nós temos algumas variedades italianas que necessitam de 900 horas de frio. Então, nós não podemos pegar essa variedade e implantar aqui. Né? Nós temos que nos concentrar nessas 3 variedades que, com 150 horas de frio, já é suficiente para que elas entrem em produção. O senhor falou agora há pouco sobre os prêmios internacionais e principalmente esse na Itália, né? Ao que você pode atribuir esse reconhecimento? Quando tu te propõe a produzir um azeite de oliva, tu tem que fazer uma escolha. Ou tu produz quantidade com baixa qualidade, isso é, eu colho as azeitonas maduras, porque o que tem que ser entendido é o seguinte: quando a minha azeitona é verde, completamente verde, ela não contém azeite. Quando ela fica inchada e passa uma tonalidade um pouco mais amarelada, ela começa a conter azeite. E a partir daí, à medida que ela vai amadurecendo, a quantidade de azeite na fruta vai aumentando. Porém, quanto mais madura estiver a fruta, pior a qualidade do azeite. Então, nós optamos por fazer azeite de uma fruta não completamente verde, porque senão não teria azeite, né? Mas nós fizemos azeite de uma fruta que pode-se dizer verde, com baixo rendimento, mas altíssima qualidade, né? São azeites riquíssimos em polifenóis, com índice de peróxido maravilhoso, tá? Então, isto é de fundamental importância para que nós conseguíssemos aqui no Brasil diferenciar o nosso azeite de países que têm grande produção, grande volume de azeite extraído, mas baixa qualidade de azeite. Antes de eu fazer a última pergunta, eu queria que o senhor contasse brevemente a história das alamedas que tem aqui, centenárias, né? Tipo, de onde que elas viram, um pouco dessa história. Assim. Bom, nós, numa viagem que fizemos com um engenheiro agrônomo, quando íamos passando por uma estrada, olhamos umas árvores que tinham bastante longe e eu comentei com meu colega de viagem, tinha aquele lá, oliveira. E ele disse, não, lá são os pés de eucalipto, lá estava bastante longe, né? E tu disse, não, é oliveira, para o carro aí, vamos lá. E descemos do carro e olha, caminhamos até chegar lá. E chegamos lá e de fato eram oliveiras que estavam em meio a um plantio de soja. E nós íamos visitar uma pessoa e dali daquele ponto até chegarmos a essa propriedade, dava ali uns 10 quilômetros ainda. Quando chegamos lá nessa propriedade, eu perguntei para a senhora, a dona Zeli, Juliane, né? Dona Zeli, de quem são aqueles pés de oliveira que tem lá, assim? São meus. Digo, mas o que faz aquilo lá? Aquilo lá, 120 anos atrás, era de um português que plantou aquelas árvores lá e tal. E as árvores realmente se criaram como um pé de eucalipto. Eram enormes, altas, né? Algumas delas bastante vigorosas, mas não produziam nada, absolutamente nada. Por falta de poda, por deficiência de solo, enfim. Né? E ela disse que tinha um grande conflito com o marido dela, que plantava soja e queria matar as oliveiras e ela queria preservar as oliveiras. Digo, olha, dona Zeli, eu resolvo o problema para a senhora. O que o senhor faria? Eu tiro as mudas daqui e levo para a cachoeira. São suas mudas, pode levar. Então nós trouxemos de lá 66 árvores, né? Que hoje formam uma alameda aqui no nosso pomar e que é um show, nós consideramos um espetáculo. Uma vez, né, foi feita, obviamente, uma poda drástica nela e 3 anos depois, elas colocadas no solo com o pH corrigido e a adubação correta, elas entraram em produção. No ano passado,
Algumas delas ultrapassaram a marca de 100 quilos de fruta. Então, realmente, são árvores espetaculares. Maravilha. A última pergunta para a gente fechar, então, agora, é sobre os desafios, o que o senhor projeta aí para os próximos anos para esse segmento da olivicultura e especialmente para o azeite. Bom, o desafio é solidificar a cultura no Estado. Né? Nós entendemos que avançamos muito, mas temos muito ainda para avançar. Né? A busca pelo conhecimento não pode parar, nós não paramos. Né? Então nós temos que buscar novas variedades, temos que fazer com que o pessoal plante como é para ser plantado. Né? Nós temos uma grande preocupação com pomares sendo implantados, ao nosso ver, né? De forma equivocada, né? Sem a devida correção do pH, por exemplo. Né? Então, esse é um grande desafio. E nós entendemos que vamos chegar lá. Né? Vejam o seguinte, a oliveira mais antiga da Itália, que é a oliveira de Lunes, ela tem 4.000 anos. Então, em 4.000 anos, os italianos puderam, ou tiveram tempo suficiente, né, para saber que dentro de uma mesma propriedade, aquele tipo de terra ali é para aquela variedade, esse outro aqui é para tal variedade e tal. Enfim, nós temos diferenças entre regiões do nosso estado, nem vou falar de Brasil, né, que são enormes. Né? Então nós temos que saber adaptar essa cultura às peculiaridades de cada local. Por exemplo, né? Então nós temos muito a avançar. Os resultados que nós temos hoje, com arbequina, arbosana, coroneike, coratina e outras variedades, né? São extraordinários. É uma olivicultura competitiva com a olivicultura de qualquer lugar do mundo, né? Mas entendemos que nós, nos próximos anos, avançaremos. Todo bom churrasco tem uma boa história para contar. E na Cutelaria Vargas você encontra as melhores facas artesanais para fazerem parte deste momento, garantindo churrascos com ótimas lembranças. Seja em aço inox ou aço damasco, as facas artesanais da Cutelaria Vargas, donas de um corte preciso e boa forja, permitirão churrascos muito mais saborosos daqui para frente. Cutelaria Vargas, os melhores modelos de facas artesanais, parceladas em até 6 vezes e entregues em todo o Brasil. Não é fácil plantar um sonho sozinho, mas quando nós plantamos juntos, com várias outras mãos apaixonadas pelo que fazem, até a mais improvável das utopias começa a brotar, criar vida e virar realidade. Aqui, na Oliva do Sul, a gente sonhou junto desde o começo, e sonha junto até hoje. Um sonho que nasce de novo todos os dias, bem cedo, junto com o sol acordando, para fazer companhia para todos nós, até a hora que ele se põe novamente, para sonhar mais uma vez. Criar o primeiro azeite de oliva extra virgem, produzido em escala comercial no Brasil, juntos. Este era o nosso sonho. Hoje é a realidade
que queremos compartilhar. Nós somos a Olivas do Sul. Que não para de crescer. Até onde a paixão e a persistência podem nos levar? Na Divinut, acreditamos que o impossível pode ser alcançado. Com persistência, associada ao uso de soluções tecnológicas e sustentáveis, podemos colaborar com uma alimentação saudável e transformar vidas. Nesses 20 anos de história, tivemos que superar muitos desafios. Não foi fácil, mas valeu a pena. Estamos sediados em Cachoeira do Sul, município gaúcho da região central, vocacionado para a produção agrícola e, sobretudo, a nossa Pecan. Foi nessa terra fértil e de famílias trabalhadoras que depositamos nossos sonhos e objetivos. Hoje, aqui estamos. Somos referência sul-americana da cadeia produtiva da nossa Pecan e estamos entre as principais empresas de processamento e beneficiamento do Brasil. Contamos com o maior viveiro do mundo de nogueira Pecan em raiz embalada, com 400 mil mudas em preparo. Guiados pela ideia de compartilhar o sonho de tornar o Brasil um grande produtor mundial, criamos o Sistema Divinut de Produção. Iniciativa que conta com mais de 3 mil produtores parceiros, representando 600 municípios da região sul do Brasil. Estamos ao lado do produtor desde a implantação e desenvolvimento dos pomares, passando pelo fornecimento de mudas de excelência, assistência integral e continuada em todas as etapas, em um modelo de franquia agrícola. Para isso, empregamos uma moderna tecnologia, rígidos processos de seleção para a industrialização e rastreabilidade de todo o fruto encaminhado para o consumo. Contamos com profissionais treinados e comprometidos com nossos valores e as melhores técnicas de manejo, armazenagem e processamento
que garantem às nozes Pecan Divinut seu sabor e qualidade até chegar ao consumidor final. Nós da Divinut sempre acreditamos que é possível produzir alimentos com qualidade sem prejudicar ou degradar o meio ambiente. Valorizamos todo o recurso da natureza e priorizamos as fontes renováveis de energia. Produzimos saúde. Cultivamos a árvore do bem. O segredo do sucesso está no compartilhamento de sonhos, na fluidez do conhecimento, na vivência disciplinada de valores. Está nos objetivos claros. Está na ousadia, na parceria. Está na persistência. Divinut, a mais pura Pecan há 20 anos.